Amém? Muito bem, irmãos. E agora então eu quero ler com vocês 1 Pedro capítulo 2, versículo 3. 1 Pedro capítulo 2, versículo 3. É o texto que vamos ler nesta manhã. 1 Pedro capítulo 2. É um texto bem pequenininho e eu quero lê-lo com você. Como eu não vou falar muito, eu vou ler pouco também, né? Porque aí a gente já se força a falar pouco, até porque o texto é pouco. Mas não se engane com esse texto que é pouco não, né? A gente fala, mas são só 2 frases. É verdade, mas há muita profundidade no texto, como há profundidade na palavra de Deus. Olha o que diz o texto. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bom, ou de que o Senhor é bondoso. Vamos ler todos juntos? Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Você já teve a experiência de que o Senhor é bondoso? Eu acho interessante que esse texto ele fala sobre a experiência de que o Senhor é bondoso. A experiência. Não é tanto a leitura, porque a gente sabe que o Senhor é bom porque a gente leu a Bíblia. Isso é muito bom e é maravilhoso e a gente precisa fazer isso mesmo. Mas não é tanto disso que o texto está falando. Ele está falando de uma experiência. Se você realmente experimentou. Uma coisa é você saber o que é e outra coisa é você experimentar aquilo. Já viu aquelas crianças que não gostam de experimentar coisa nova? Tudo que você coloca diferente ele não quer. Já viu isso ou não? É engraçado. E já viu quando você coloca para uma criança experimentar uma coisa que você sabe que é muito gostoso e ele não quer comer? Por exemplo, iogurte. Todo mundo gosta de iogurte, né? Aquele iogurte maravilhoso. E aí a criança não quer comer. Ele faz birra, ele faz manha. E você tenta colocar na boca dele, ele não quer. E aí quando ele finalmente coloca na boca, aí ele descobre um mundo novo. Gente, que negócio gostoso, né? E aí ele vai comer aquilo, vai comer com prazer. Ele experimentou. É disso que o texto fala. Não é uma questão de você saber mentalmente, racionalmente que ele é bom. É uma questão de experimentar. Experimentar de fato. Experimentar na vida que ele é bom. Como é que é essa história de Deus ser bom? Deus é bom de 2 maneiras. Primeiro, Deus é bom porque ele é bom mesmo, né? Vamos primeiro deixar isso bem claro. Não é porque ele fez uma coisa. Ele é bom porque ele é. Faz parte dele. Não importa se a pessoa é boa, se a pessoa é ruim. A reação de Deus, na verdade, a ação de Deus sempre é uma boa ação. Jesus ele diz que a chuva ela cai sobre os bons e sobre os maus. A chuva que caiu hoje, que está caindo hoje, é uma chuva de bênção. E não é todo mundo que merece a chuva. Tem muita gente por aí que planta horta e o sujeito é mó safado, mó corrupto, né? Sem vergonha, muito ruim o sujeito. Mas ele planta uma horta e a chuva vai cair na horta dele. Deus não vai escolher, não, esse aqui, a horta dele está muito, eu vou chover no arredor, mas na horta dele não chove. Eu nunca vi Deus fazer isso. A chuva dele cai sobre todos. Alguns benefícios de Deus, a gente pode chamar de uns benefícios gerais, eles são dados para todos, todo mundo ganha. Não importa se a pessoa é boa, se a pessoa é ruim, se a pessoa é filho dele, se não é, não importa. Todos recebem a bênção que é genérica. Nesse sentido, Deus é bom. Mas tem um sentido muito especial no qual Deus é bom. Deus é bom no sentido de que Ele tem algumas bênçãos escolhidas. Algumas bênçãos muito especiais que Ele não dá para todo mundo. Quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Quando Paulo fala de bênçãos espirituais, ele está falando de uma bênção que Deus não derrama sobre qualquer um. Bênção espiritual é uma bênção muito especial e não é todo mundo que recebe, não. Algumas bênçãos de Deus são muito especiais. São bênçãos da graça de Deus. Aquela graça revelada em Jesus Cristo. E não são todos os que recebem essas bênçãos. Nós podemos dizer que elas estão enumeradas, de alguma forma, nos frutos do Espírito Santo. Por exemplo, os frutos do Espírito Santo não são para todos. Paulo deixa muito claro que alguns não recebem esses frutos. Às vezes até crente em Cristo não recebe eles de uma forma plena. Às vezes ganha alguns, porque eu creio é impossível uma pessoa ser um filho de Deus, um crente verdadeiro, e ele não desenvolver nenhum fruto, não é?
Isso seria um contrassenso. Ele teria que ser cortado, como Jesus disse lá no Evangelho, embora eu não saiba muito bem o que significa isso, mas uma figura que o Evangelho usa muitas vezes, né? Tem que ser cortado. Um dia vamos pensar um pouco sobre essa questão do ser cortado. Mas o fato é que não é todo mundo que desenvolve o fruto. Por quê? Porque é uma bênção especial. Quando Deus abençoa, Ele abençoa com bênçãos genéricas, mas Ele também abençoa com bênçãos específicas, bênçãos especiais da sua bondade. Irmãos, essas bênçãos são realmente maravilhosas. Elas são muito melhores e muito maiores do que as bênçãos genéricas de Deus. Por exemplo, tem gente querendo dinheiro. Deus dá dinheiro. E aí vai para a igreja porque quer dinheiro. Eu acho que o dinheiro é uma grande bênção, é muito boa. Eu não vou achar que é ruim. Mas é uma bênção genérica. E Deus ele tem muitas maneiras de dar o dinheiro para a gente, né? Ele pode dar, por exemplo, uma boa saúde. E talvez até já tenha dado. Você pode trabalhar e pode ganhar o seu dinheiro. Ele te dá uma inteligência. Você pode exercitar essa inteligência, usar ela para o bem e para o seu próprio benefício e ganhar dinheiro através disso. Deus nos deu muitos recursos, muitos talentos. Então essas bênçãos são genéricas. Não é o melhor. Não é o mais precioso, o mais escolhido de Deus. As bênçãos mais escolhidas são aquelas que nós não poderíamos receber por nós mesmos. Sabe quais são? Bênçãos espirituais. Essas são bênçãos da bondade de Deus. Paulo fala dos frutos do Espírito Santo. Aliás, ele não fala dos frutos, né? Ele fala do fruto. Paulo nunca usou a palavra frutos, né? Ele usa a palavra sempre no singular, o fruto. Provavelmente porque o fruto é um só. E a partir dele todos os outros se desenvolvem. Nós sabemos qual é o amor. Mas antes ainda do amor há um grande fruto, que talvez seja a grande bênção, talvez a maior de todas as bênçãos que Deus nos dê. Sabe qual é? Se eu pudesse colocar em ordem de prioridade e especificar qual foi a maior bênção que Deus nos deu, a maior de todas. Porque eu imagino que se você tem a maior, então você tem as outras menores. As menores são fáceis, né? E elas praticamente vêm como consequência das maiores. Mas qual seria a maior de todas? A bênção mais rica, mais preciosa? Eu diria que a maior de todas as bênçãos é Ele mesmo habitando em nossos corações através do Espírito Santo. Não existe bênção que se compare com essa. O próprio Deus em nós. Ele é uma bênção. Não é que Ele nos abençoa com algo que Ele nos dê. Não, Ele nos abençoa consigo mesmo, com sua própria presença em nós. E como é que Ele habita em nós? Através do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito, e se é o fruto do Espírito, então o Espírito vem antes, o fruto vem depois. Então o Espírito vem antes. O que significa isso? Significa que primeiro eu recebo o Espírito Santo e só então eu desenvolvo esses frutos. O Espírito vem primeiro. E Ele habita em nossos corações. O Espírito é o próprio Deus em nós. Não existe bênção maior do que esta. Nenhuma bênção se compara a essa. E se você busca esta bênção, se você busca esse dom, então os outros dons, todos eles vêm atrás. Todos. Porque juntamente com esse dom todo, não importa o que você queira, não importa qual seja o desejo do teu coração, se você busca esse específico, esta bênção específica, você ganha todo o resto. Eu vejo que nessa maneira de pensar, e para mim pelo menos é assim, eu encontro aqui uma solução para uns textos, né, muito polêmicos, que falam que Deus há de atender todas as nossas orações. Você vai pedir e Deus vai atender. Já leram esses textos? São vários. João mesmo tem vários deles. E João é especialista nesse tema, né? Tanto no Evangelho quanto na primeira carta. Dizendo que Deus há de atender todas as nossas orações. Todas. Como é que Deus atende todas as minhas orações? Quer dizer que eu coloco um desejo e Ele atende? Como é que funciona isso? Eu vou entender, e eu não vim explicar isso hoje, mas eu vou dar para vocês uma dica para entender isso. Sabe qual é? A dica é a seguinte: o desejo do meu coração é a maior de todas as bênçãos. E sabe por que isso é bom? Porque o dia que eu tenho a maior das bênçãos, então as outras, elas vêm atrás. Todas as outras são consequências dessas. Então aí é fácil entender que Deus há de atender todos os desejos do meu coração. Porque eu tenho a maior de todas. Imagine que você tenha muitas, né? Você deseja muitas coisas menores. Mas há uma coisa, se você tem o maior, aquilo que você mais deseja, então o que é menos importante acaba perdendo de fato a importância.
já que você conquistou aquilo que você mais queria, o teu maior desejo. Sabe qual é o maior desejo de nossa alma? É o próprio Deus em nós. Deus em nós. Jesus veio a este mundo para trazer Deus para este mundo, para que Ele estivesse habitando em nossos corações, morando em nossos corações, através do seu Espírito. É por isso que Pedro diz no capítulo 2, versículo 3, Deus é bom. E em que sentido Ele é bom? Ele é bom porque Ele nos dá coisas boas. Esse texto de Pedro, no capítulo 2, versículo 3, na verdade, ele é um salmo. Ele é o Salmo capítulo 34, versículo 8, que diz, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Essa era uma ideia do Salmo 34. Provem. E sabe qual é que é a lição aqui? A lição é que tem que ser provado. Provado significa experimentado. Você já experimentou? Tem algumas coisas que eu nunca experimentei. Por exemplo, ostra. Eu nem me imagino comendo ostra, né? E nem quero comer, inclusive. Não me convidem para isso, né? Eu teria muita dificuldade. Eu tenho dificuldade de comer qualquer coisa que tenha mais do que 4 pernas, ou que não tenha perna nenhuma. O fato aqui é que eu nunca comi aquilo. Alguém fala, mas você precisa provar. Pois é, o problema é exatamente provar, não é? Quando alguém fala, pastor, mas tem que provar para ver. Buchada. Tem que provar. Mas esse é o problema, né? O problema é provar, eu não quero é provar mesmo. Muita gente assim, ele não quer provar. Eu não quero provar. Já viu aquela coisa que é uma delícia, mas você não quer provar? Você tem que provar Deus. E como é que eu provo? Como é que eu experimento? Porque uma coisa é você olhar e achar bonito. Uma coisa é todo mundo falar que é bom. Uma coisa é ser colorido, tudo isso é muito bonito. Outra coisa muito diferente é você experimentar. Como é que eu experimento? Porque essa é a questão do Salmo e é a questão de Pedro. Tem que experimentar. Como é que eu experimento? Ora, eu experimento quando eu vivo a comunhão com o Deus que habita em meu coração. É assim que eu experimento. Eu vivo essa comunhão. Eu estou com Ele, eu converso com Ele, eu me relaciono com Ele, eu compartilho minha vida com Ele, eu dou a Ele minhas dores e eu escuto as dores dEle, porque Deus também tem as suas dores, Deus também sofre, Deus também tem suas lágrimas e Ele compartilha comigo aquilo que o faz sofrer, aquilo que o faz sofrer em minha própria vida e aquilo que o faz sofrer neste mundo, um mundo de desgraças como o que vivemos. É esse compartilhar, é isso que significa provar. Significa experimentar essa companhia de Deus. Paulo usa em Efésios uma figura linda, é mais ou menos como, e ele fala isso no capítulo 5 de Efésios, é mais ou menos a diferença entre você ver uma moça muito bonita e você se casar com uma moça muito bonita. É mais ou menos essa a diferença, porque você tem a intimidade. Tem muita gente que é muito bonita, mas não adianta nada, né? Ela é bonita para os outros. Não adianta, para que eu vou ficar achando bonita? Não tem nenhum sentido, não é verdade? Eu tenho que achar bonita a que eu tenho, não é isso? A que eu tenho, é a melhor que existe, por quê? Porque é aquela com quem eu tenho intimidade, é aquela que está comigo, é com quem eu compartilho. É assim com Deus. Eu compartilho com Ele, eu o experimento em mim. Eu tenho que viver a experiência, eu tenho que vivê-la de fato, senti-la dentro de mim. E quando eu sinto Deus em mim, eu estou experimentando Deus. Eu estou provando como se prova um alimento, né? E você diz, é doce, é salgado, é ácido, não sei, qual é a textura, qual que é, como é fibroso, não é? É você provar e você dizer, eu experimentei, eu sei como é. E o texto diz, se você fizer isso com Deus, você vai descobrir uma coisa muito linda. Você vai descobrir que Ele é bom. Ele é bom. E eu acho interessante Pedro dizer isso, porque eu penso que muita gente não acha que Deus é bom. Ah, Ele é bom para os outros. Já viu alguém dizer isso? Ele é bom para os outros, não é bom para mim. Como Deus não é bom para mim? Como é que Ele pode não ser bom para uma pessoa? Ele é bom. E eu vou saber que Ele é bom quando eu experimentar. Eu tenho que experimentá-lo. Eu tenho que viver. E o nosso desafio neste Natal é provar que Deus é bom. Ele já deu a prova é Jesus Cristo. E nós temos essa prova, nós temos ela em nós mesmos. Jesus veio trazer para nós a presença de Deus e nós podemos prová-la. O texto diz, em 1 Pedro, ó,
Provem e vejam que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Você pode provar isso. Se você tiver o Espírito habitando em você, experimente Ele, deguste o Espírito Santo, saboreie a presença dEle, sinta o cheiro do Espírito Santo, escute as suas palavras, toque de fato nele, se você puder, espiritualmente falando, e você vai ver que Ele é bom. Você vai experimentar o bem de Deus. Deus está em nossa vida para fazer o bem. Ele não veio fazer o mal, Ele veio fazer o bem. O Salmo 34, de onde esse texto foi inspirado, de onde Pedro se inspirou, ele é uma enumeração das coisas boas que Deus faz para nós. Irmão, Deus quer fazer o bem em nossas vidas. Ah, mas eu não estou vendo bem na minha vida. Minha vida está cheia de problema, eu só vejo dificuldade, eu estou achando que Deus esqueceu de mim. Sabe por quê? Porque você não experimentou a bondade de Deus. Quem experimenta Deus encontra a sua bondade. É impossível. A não ser que a pessoa esteja guardando o pecado em seu coração. A não ser que ele seja falso. Se você for falso, não espere que Deus seja bondoso para você. Porque o seu pecado faz separação entre você e o seu Deus. Mas se você está com a consciência tranquila, eu realmente desejo, Senhor, eu quero. Eu preciso do Senhor, preciso viver a tua bondade, a tua bênção, o teu favor. Você vai encontrar um Deus bom, um Deus bom. Experimente Deus e você vai comprovar este fato. Ele é bom. Agora eu sei porque que eu estava chorando. Eu estava chorando é porque eu estava longe dele. Eu estava chorando é porque eu estava afastado dele. Mas o dia que eu encontro a bondade, eu encontro o bem em minha vida. Deus é bom e todo aquele que prová-lo vai atestar este fato.